Em 2025, a Riot decidiu que os jogadores poderiam controlar os seus personagens utilizando o WASD e não apenas cliques no mouse. E foi no último patch do ano, o patch 25.24, que o WASD foi liberado no servidor brasileiro para o jogo dinâmico, partidas personalizadas e modos de jogo como, por exemplo, ARAM e Arena. Assim que foi lançada essa nova forma de movimentação, alguns youtubers opinaram sobre o que eles achariam que isso alteraria no futuro competitivo do jogo e assim por diante. Alguns falavam que seria muito forte para atiradores, alguns falavam que não valeria a pena para jogadores da velha guarda migrarem para esse modo, porque seria de muito difícil adaptação por conta da memória muscular e coisas do tipo. E eu, como sou um jogador casual e que gosta de testar coisas diferentes, decidi que iria criar uma conta para começar a tentar utilizar esse modo de movimentação, porque eu achava muito legal a ideia de jogar LoL de uma forma diferente. E por que eu criei uma nova conta? Bom, na verdade essa não foi nem a primeira ideia, mas quando eu comecei a jogar na minha main jogos dinâmicos movimentando com WASD, eu comecei a pegar jogadores super tryhards que não estavam jogando com WASD. E aí eu tomava um cacete para todo mundo. E aí eu pensei, bom, se eu criar uma conta nova, eu vou começar a evoluir com esse modo de jogo e vai ser balanceado pela Riot. Joguei na mão da Riot e deu certo. Comecei a jogar ali contra os bots primeiro, depois eu comecei a jogar contra outros jogadores e aí, beleza. Foi totalmente balanceado. Só que eu percebi que era muito difícil, né? A movimentação era muito difícil de se acostumar, você acabava apertando botões por reflexo, por memória muscular, que antes faziam uma coisa e agora faria outra, e aí eu desisti desse projeto. Voltei para minha main, comecei a jogar jogos e beleza. Um tempo depois, eu estava vendo alguns vídeos no YouTube e eu vi um youtuber de LoL falar que você jogar depois de uma evolução com a sua conta com MMR ferrado é um desperdício, porque você está com os pesos do Rock Lee, você vai se puxar para baixo, certo? Então eu falei, bom, eu tenho uma conta nível baixo que eu criei para jogar WSD, por que não voltar a upá-la? Beleza. E aí eu pensei um pouquinho. Criei essa conta para upar utilizando WASD. E o meu campeão favorito é o Yasuo. Como será que deve ser jogar de Yasuo no WSD? Deve ser completamente impossível, certo? Ou será que não? Para minha surpresa, é até que confortável. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, primeiramente, a gente precisa olhar para as habilidades do Yasuo e entender como seria a sua interação com o WASD, certo? Primeiro, a gente tem um boneco que tem bastante mobilidade, o que incluir um novo modo de movimentação para a gameplay desse personagem deveria ser um pouquinho difícil, certo? Então, além disso, a gente tem um problema claro que quando se joga LoL convencionalmente, se usa Q, W, E, R para usar as habilidades. E agora o W está sendo utilizado para andar, certo? Em uma direção. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tem um boneco que utiliza muito, com muita frequência suas skills, você precisa ter um dedo sempre ativo para apertar aquela tecla. E é o caso do Yasuo. Ele tem duas skills que são muito utilizadas, que seria o seu Q e o seu E tem skills que são utilizadas em algum momento ali do jogo e que precisam de muito reflexo, que é o seu W, a parede de vento, e a sua ultimate. Então, para conseguir jogar de Yasuo, eu fiz algumas alterações. Primeiro de tudo, o Q foi para o botão direito, o que convencionalmente já é feito quando você coloca lá no WASD. O W foi para o Shift esquerdo. O E e o R foram inalterados. O Flash foi parar no Q, o que é uma grande confusão. E a gente vai falar disso daqui a pouco. E o F, o segundo feitiço de invocador, também foi inalterado. Uma das principais mudanças que eu fiz também para conseguir jogar foi mudar a forma de se upar as skills. Porque por padrão a gente segura o Ctrl e aperta o botão daquela habilidade. E eu acho que para apertar
Ctrl e Shift para upar a segunda habilidade é muito difícil. Então, eu tive que fazer essas alterações. Qual foi a alteração que eu fiz? Uma mudança reversa. Então, eu upo as skills no QWER para aproveitar a memória muscular do LoL que eu jogo há muito tempo e jogo normalmente ali no WASD. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é que eu jogo LoL desde 2015 e desde sempre eu jogo com câmera presa. E eu fiz algumas adaptações à minha gameplay para conseguir jogar de câmera presa. É um hábito que, por conta de eu ser um jogador casual, eu nunca me esforcei muito para tentar mudar. Então eu não vou conseguir dizer ao certo se é mais fácil ou mais difícil jogar LoL no WSD de câmera presa ou solta, porque eu só tenho uma das experiências. Mas eu acredito que seja mais fácil de usar o WSD com a câmera solta pelo fato de você não utilizar o seu mouse para movimentar a câmera ao mesmo tempo que movimenta o seu personagem. Mas isso é só uma especulação, não faço ideia se é verdade ou não. Bom, então vamos às minhas considerações. É muito difícil acostumar o cérebro a apertar botões que você normalmente não aperta e deixar de apertar botões que geralmente você aperta, que é o caso do Flash, que eu utilizo normalmente no D e ele foi parar no Q, que é a espetadinha do Yasuo. É muito difícil passar por cima disso, mas com um pouquinho de esforço a gente consegue aprender a não apertar o botãozinho proibido que é o Flash. Mas quando a gente não aperta aquele botão, no meio da play ali, você tenta flechar e nunca lembra onde está esse botão. É muito difícil você pensar, aperta Q para o seu boneco flechar. É muito complicado. Mas, em contrapartida, o Yasuo é um boneco que é uma ótima cobaia para você mudar do clique para o WSD. Porque ele é um boneco que aperta muito o botão. Toda hora ele está apertando o Q, toda hora ele está apertando o E, que no caso não é o Q, né? É o Flash, enfim. Toda hora ele está apertando ali a primeira habilidade, a terceira habilidade. Então você facilmente memoriza pela constância, pela frequência com que você aperta esses botões. Então eu acredito que Yasuo vai conseguir fazer eu jogar com outros campeões usando o WASD pelo fato dele colocar na minha cabeça que ao invés de apertar Q e flechar igual um tonto, eu vou apertar o botão direito. Bom, então vamos para os pontos positivos de se jogar no WASD com o Yasuo. Uma das principais mecânicas dele, que eu acredito que seja, é você maximizar o seu DPS alternando direitinho os seus auto-ataques com o seu Q, certo? E se você fizer isso errado, pode ser que você cancele um auto-ataque ou que você utilize o seu Q quando você já poderia dar outro auto-ataque. Isso faz com que você perca dano no meio de uma troca estendida. E o que acontece é que quando você usa o seu Q no botão direito, é muito simples de você fazer isso, porque você bate com o botão esquerdo e espeta com o botão direito. E é quase que simétrico o movimento. Quando eu comecei a jogar, eu me impressionei logo pela facilidade de se fazer isso, porque era algo que eu entrava no modo treino para treinar antes de dar fila ranqueada para jogar de aço. E eu falava, pô, isso daqui é maravilhoso, se eu fizer direitinho eu vou dar muito dano. E aí quando eu comecei a fazer isso com o botão esquerdo e com o botão direito, eu falei, oh, isso daqui é muito roubado mesmo. Outro ponto positivo é o fato de você conseguir fazer o fast dash do Yasuo com muito mais facilidade quando você está jogando no WASD. Por quê? Apesar de você estar meio limitado ali a movimentação em 8 direções, quando você dasha num minion ou num campeão, a direção em que o Yasuo vai é aquela que ele iria independente de você estar no volante ou você estar no mouse. Então o que acontece? Quando você tá dashando ali na wave, geralmente para você fazer o fast dash, você precisa alternar os seus dashes com um clique fora do minion. E aí dá aquele efeito que já está realmente surfando na wave. Só que se você não faz isso, você acaba fazendo o boneco ficar meio travado. Quando você está no WASD, você não precisa fazer isso. É só você apertar uma das teclas, W, A, S ou D. Agora, os pontos negativos de você jogar no WASD é que acredito como jogando como qualquer outro boneco, é muitas ações por minuto. É cansativo de jogar. Mas uma dica é que você sempre pode clicar no mapa para você fazer o seu boneco caminhar até outro lugar para você dar uma descansada na mão, dar uma estralada nos dedos e quando o boneco chega lá, você volta a movimentar no WASD. Isso faz com que você canse muito menos. Além disso, muitas vezes você quer chegar em um lugar específico no meio da luta
e você não consegue porque não existe uma direção que você caminhe que vai chegar naquele ponto. Já com o clique você chega exatamente onde você quer. Você perde a precisão da sua movimentação e ganha no controle do seu personagem, porque é muito mais fácil desviar de skill, de ter reflexo e fazer o seu personagem caminhar para fora do range de uma habilidade. Agora, para finalizar, vamos falar sobre os combos, que no final das contas é o que todo mono, main e Yasuo quer saber, os combos. Então, primeiramente, você apertar o botão direito e apertar Q, que é o flecha espetada. É muito simples de acostumar, mas em alguns momentos da partida você vai se perder, porque você não lembra que o flash está no Q, e talvez você tenha dificuldade de fazer isso. Mas fora esses momentos é muito fácil de você fazer. Você abre o modo treino ali, 30 segundinhos apertando botão direito Q, botão direito Q, você já se acostuma. Agora, apertar E, botão direito e R para ultar um personagem que está levantado e dar o Air Blade é bem fácil de fazer com treino ou quando você se acostuma ali a utilizar as habilidades. Eu acabei fazendo sem nem treinar muito no modo treino, eu fiz num jogo só com reflexo, sabe? Então não é tão difícil. Agora, o mais difícil de se fazer é o Beyblade, que é você apertar o E, botão direito e o Q. O famoso EQ Flash, certo? É muito mais difícil porque exige que você lembre que no Q está o seu flash e quando você pensa no Q, você não pode se confundir com o Q que está no botão direito. Então é muito confuso. E a porra do Keyblade, impossível de fazer. Impossível. Mas um dia eu vou conseguir. Bom, é muito divertido de se jogar. E eu vou tentar masterizar isso de certa forma, tentar jogar com outros bonecos que eu acho que seja possível. Eu acabei jogando uma partida de Akali e foi muito bom. É muito fácil de fazer a mecânica do sair do range da passiva dela e voltar e dar um auto-ataque. Então, o ponto forte da WASD é a facilidade na movimentação. Eu acho que vale a pena para alguns jogadores que acham divertidos de fato jogar com outro tipo de movimentação. E quando isso vai chegar para solo queue, não sei. Mas me esperem que quando chegar eu vou estar lá tirando uma onda, certo? Obrigado para você que assistiu até aqui. Se gostou, curte o vídeo e inscreva-se no canal. Tamo junto e valeu!